Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural. Tudo bem? Tudo jóia? Começamos mais um Conexão Rural Germipasto aqui pelo canal do Boi. E o programa de hoje traz informações importantíssimas para você que vai fazer aí a plantação, a formação do seu pasto, hein? Você sabe calcular a taxa de semeadura? Sim ou não? Então fique atento, pegue papel, caneta para você anotar, porque no programa de hoje você vai saber essa informação que é muito importante, viu? Calcular a taxa de semeadura. E também outro assunto fundamental para uma boa formação da pastagem, controle de pragas, aquelas que são iniciais na formação de pastagem. E ainda você acompanha no programa de hoje informações de clientes satisfeitos Germipasto, clientes em todo o Brasil, assim como você, hein? E você também vai conhecer as vantagens da VDTEC, semeadora fantástica que revolucionou o sistema de plantio de sementes forrageiras no Brasil. Isso e muito mais para você a partir de agora no Conexão Rural Germipasto, que recebe Armindo Kischel, também o Guilherme Beretta, que hoje deixou o balcão de vendas, está com a gente aqui para bater um papo sobre esses dois assuntos importantes. E ao longo do programa, a gente, claro, fala das principais condições de aquisição das sementes da Germipasto e também da VDTEC. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Éder Campos, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu, Éder? Além da parte técnica, que nós vamos falar, doutor Armindo aqui para falar sobre isso, nós também vamos falar sobre as condições comerciais, condições que você tem à sua disposição para fazer bons negócios junto aí a Germipasto. Com certeza, Guilherme. Bom, e a gente bate um papo também com o Armindão, mais uma vez conosco aqui no programa, Armindo Kischel. Ele justamente é que vai abordar esses dois temas importantes, juntamente com o Guilherme, que também é engenheiro agrônomo. E você, olha, produtor, fique atento, viu? Fique atento porque vale a pena. Bom dia, Armindo. Bom dia, Éder. Bom dia, Guilherme. Bom dia, produtores do Brasil. Realmente um assunto bastante oportuno. Nós estamos chegando na grande parte do Brasil no início dos plantios. E a nossa preocupação é ter uma pastagem extremamente bem formada. Então, nada mais oportuno do que nós falar sobre taxa de semeadura e controle das pragas iniciais, é porque nós precisamos ter uma pastagem extremamente bem formada. E eu até faço algumas brincadeiras para o produtor rural. Eu pergunto, existe uma vaca meio prenha? Ou está prenha ou não está? Em pastagem não existe um pasto meio formado. Eu preciso de uma pastagem extremamente bem formada. O sucesso da pecuária de corte de leite hoje é ter forragem. E ter forragem é uma pastagem muito bem formada. Mas o que me preocupa é que a gente roda o Brasil inteiro e encontramos, vamos supor, 10 lavouras de pastagem, 10 áreas de pastagem plantada. 3 estão bem formadas, 3 estão mais ou menos e 4 estão mal formadas. Ambas usaram a mesma taxa de semeadura. Haja visto que a pesquisa ela publica lá, por exemplo, 3 a 4 quilos de semente pura viável, forma muito bem um pasto, e as empresas que comercializam sementes, vai na nota também, olha, tantos de VC, tantos quilos por hectare, mas quem está vendendo a semente não está sabendo as condições de plantio. E é isso que mais me deixa indignado, usar a mesma taxa de semeadura para todos os tipos de dificuldades e condições favoráveis ou não para a semeadura. Portanto, esse programa vai mostrar que nós podemos usar, de repente aumentar em 25% ou até em 50% a taxa de semeadura, a quantia de sementes, para nas condições de ter uma ótima formação de pastagem. Legal, Armindo, a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Só para o produtor rural entender, Guilherme, o que é taxa de semeadura? A gente de repente fala um termo aqui que muitas vezes o produtor rural não está acostumado a ouvir lá na fazenda. O que é taxa de semeadura? Olha, Éder, você, produtor que nos assiste, nada mais é que a quantidade de sementes que você vai usar por hectare. Nós temos alguns padrões no mercado, por exemplo, sementes com 50 de valor cultural, sementes de 80, sementes select. Nós temos vários padrões. Então, o importante é o produtor saber as condições de preparo de solo. Isso que o doutor Armindo falou é muito importante. Não existe aquela taxa de semeadura para todos os tipos de situação. Existe sim uma recomendação por parte de nós técnicos de acordo com principalmente o preparo de solo. A questão de chuva, muitas vezes você faz o preparo de solo, né, não planta na época certa da chuva, então nós temos que aumentar um pouco mais a taxa de semeadura. A questão da gradagem no solo também, ou seja, são vários fatores que influenciam
a quantidade mais ou menos da taxa de semeadura. Armindo, quais são as condições ou as situações para o produtor decidir se aumenta a taxa de semeadura ou se trabalha com a taxa indicada? O Guilherme colocou muito bem a taxa de semeadura como quilogramas por hectare, mas completando o que o Guilherme falou, a nossa taxa de semeadura é sementes puras viáveis, porque nós temos que colocar sementes que germinam. Não adianta eu jogar 10 quilos, se uma semente com torrão, com palha, e os 10 quilos só tem 4 quilos de semente pura viável. E dos 4 quilos, semente pura está com 80 de germinação, portanto só tem 3 quilos de semente pura viável. Então nós chamamos pontos de IVC. Então, só para ter uma... então, a taxa de semeadura para mim, até então, vinha sendo como pontos de IVC. São quilogramas de semente pura viável. 4 quilos de semente pura viável é 400 pontos. Vai aparecer nos cálculos de hoje aqui. Então, na verdade, só que nós trazemos uma grande novidade a nível de Brasil, porque se acostumou a plantar quilograma de semente por hectare. E aí, a dificuldade é que o quilograma de semente, às vezes esse quilograma não tem, grande parte não é semente. Tem uma semente que tem uma pureza de 60%, 60% é semente, 40% é impureza. E nós criamos uma nova técnica. Hoje, a gente vai comentar aqui no programa, não vamos mais trabalhar com quilograma de semente pura viável e nem com quilograma de semente que germina. Número de semente que germina por metro quadrado. No fundo, o que nós queremos? Nós queremos plantas por metro quadrado. Nós não queremos quilogramas de, botei 10 quilos, mas e daí? Quantas plantas eu vou ter por metro quadrado? Toda a pesquisa até então falava em 10, 15, 20 plantas por metro quadrado. Das braquiárias, estaria muito bem, pasto muito bem formado. Mas essa quantidade de plantas vai acontecer que, na verdade, eu vou levar 70, 80, 90 dias para colocar os animais. Eu gosto muito de trabalhar com 30, 40 plantas por metro quadrado nas braquiárias, nas umidícolas 10 a 15 plantas por metro quadrado e nos pânicos 60 plantas por metro quadrado. Ou seja, com 50 dias eu tenho um pasto extremamente formado, 50, 60 dias, posso dar um pastejo com alta carga animal, essa quantidade de semeadura nas situações menos favoráveis vai formar 10, 15 plantas, na formação nas manchas melhores vai formar 40, 50, mas eu tenho uma formação uniforme em toda a área. E o grande vantagem é que vai competir com as invasoras. Portanto, aquilo que era interessante há 20 anos atrás, que a Embrapa publicou que 15 plantas era bom, para mim hoje é 30. Eu prefiro 30 plantas por metro quadrado. O que eu quero é ter uma formação de pastagem que responde à adubação, que controla as erosões e que principalmente reduz a herbicida e que eu boto uma alta taxa de lotação. Então eu tenho que me preocupar em números de planta por hectare. E até a grande parte das empresas de semente e grande parte dos produtores estão preocupados em quilogramas. A minha pergunta é quantas plantas eu vou ter? E por isso que as condições que você solicitou aí, de quais são as condições para mais ou menos, é muito importante. Se eu estou com um solo, por exemplo, extremamente bem preparado, a nível de uma lavoura, eu acho que para mim, não existe, eu vou preparar o solo para pasto. Não, eu vou preparar, as pastagens são sementes miúdas. Muito mais difícil de formar pasto do que formar soja e milho. Lá nós se preocupamos com 6, 7 plantas por metro linear, da soja 10, 15 sementes por metro linear, e para ter 12, 13 plantas no metro linear e na pastagem não tem essa preocupação. Então, o solo tem que ser extremamente bem preparado, e aí eu posso usar a taxa de semeadura essa mínima, de 4 kg de semente pura viável, usar até 35 sementes por metro quadrado, que eu vou ter 30 plantas, bem preparado. Bom, agora o solo, por exemplo, está entorroado, tem um pouco de invasora, não tem um bom preparo, não vou usar VDTEC, não vou espalhar uniforme a semente, está com situação intermediária, olha, eu já passo para 5 kg de semente pura viável, porque eu tenho restrições, não é 100%, não tenho uma boa incorporação de semente. Agora, plantio na safrinha, plantio no cedo, solo entorroado, muita invasora, solo mal preparado, fora de época, semente não incorporado, nós aumentamos até 50%. Então, as condições são preparo do solo, época do ano, clima. Eu fui numa integração lavoura-pecuária, eu tenho que gravar o solo.
eu preciso, no pior de irrigação, para silagem, o para feno, eu tenho que ter mais plantas. Eu não posso ter menos plantas. Então, todas as condições me levam aí a aumentar a taxa de semeadura normal, de aumentar em 20%, 25% até 50% da recomendação técnica, porque as condições no campo não são favoráveis. É isso aí. Bom, a gente volta daqui a pouquinho para continuar nesse assunto, batendo papo com o Armindo, com o Guilherme Beretta, falando sobre a taxa de semeadura. Ainda no programa de hoje vamos falar sobre as principais pragas que afetam a pastagem logo no início da formação. Mas agora nós vamos acompanhar um vídeo que fala justamente sobre o assunto. Taxa de semeadura, a profundidade e a taxa de semeadura são fatores importantes no momento do plantio. Veja aí. Cada cultivar produzida e comercializada pela Germipasto tem indicações quanto à profundidade e taxa de semeadura. No caso da cultivar Marandu, conhecida também como braquiarão, a profundidade de plantio de cada varia entre 2 e 4 centímetros. Já a taxa de semeadura ideal varia entre 350 e 550 pontos de valor cultural. Em regiões onde predomina a chuva no verão, como é o caso do centro-oeste brasileiro, a semeadura pode ocorrer desde meados de outubro até o final de fevereiro, tendo como meses ideais novembro e dezembro. A braquiária brisanta cultivar charaés também deve ser incorporada a uma profundidade entre 2 e 4 centímetros. Para o plantio, a indicação também é esperar o estabelecimento da chuva. Onde há o aumento do volume de água durante o verão, o ideal é que o plantio seja feito entre os meses de novembro e dezembro. Para um bom estabelecimento, a recomendação é que a taxa de semeadura seja de no mínimo 350 pontos de valor cultural. Sendo uma excelente opção para quem adota o sistema de plantio direto, a braquiária rusiziensis cultivar rusiziensis deve ser incorporada entre 1 e 2 centímetros. Já quanto à quantidade de sementes por hectare, o produtor deve ficar atento, porque isso vai depender do tipo de cultura a ser consorciada. Já a braquiária decumbens cultivar basilinski precisa de incorporação de no mínimo 2 centímetros e no máximo 4. Tem média tolerância à seca e ao frio. A semeadura de 200 a 400 pontos de valor cultural por hectare, aliada a um bom manejo, contribui para a boa formação de pastagem. Indicada para solos de baixa e média fertilidade, a braquiária umidícola cultivar lhaneiro também deve ser incorporada a uma profundidade entre 2 e 4 centímetros. A recomendação para o plantio é a semeadura de 250 a 450 pontos de valor cultural por hectare. Tem como característica a tolerância intermediária ao alagamento do solo. A braquiária brisanta, cultivar piatã, tem desempenho semelhante ao capim charaés e é superior ao marandu. Quanto à incorporação, após o plantio, o piatã deve ser aprofundado entre 2 e 5 centímetros. E para formar bem um hectare, a indicação é de no mínimo 300 e no máximo 500 pontos de valor cultural por hectare. Com relação aos pânicos, o produtor também deve ficar atento. Em linhas gerais, as cultivares Tanzânia, Aruana, Mombaça e Massai devem ser aprofundadas em no mínimo 1 centímetro e máximo 2. Já a taxa de semeadura varia entre 200 e 400 pontos de valor cultural. Procure a Germipasto, adquira as melhores sementes de pastagem e receba as informações que você precisa. Germipasto, qualidade, informação e competência ao seu dispor. Muito bem, legal essa matéria que fala sobre a taxa de semeadura. A gente vai continuar daqui a pouquinho falando desse assunto. O Armindo trouxe para a gente aqui uma conta que é feita para você entender sobre o vigor da semente, quanto de semente você precisa utilizar para ter uma boa formação.
Esses números têm mudado ao longo dos últimos anos. Os pesquisadores da Embrapa, assim como o Armindo, têm buscado cada vez mais uma conta, uma matemática para chegar no melhor pasto possível. Mas antes, Armindo, da gente falar sobre esse assunto, eu quero bater um papo com o Guilherme, porque embora a gente não vai ter o balcão de vendas tradicional, que é aquele onde o Guilherme fica lá sempre sozinho ou com algum convidado, hoje o Guilherme está com a gente aqui falando sobre a questão técnica, mas não podemos perder de vista com o produtor rural as condições para a aquisição dos produtos da Germipasto. Guilherme. Exatamente, Éder. Bom, lembrando sempre que a Germipasto hoje trabalha com aí pelo menos 19 cultivares, todas as braquiárias, com inclusão da braquiária híbrida lançada agora recentemente, a Ipiporã, que é uma grande opção de você diversificar as forrageiras aí na sua propriedade, uma braquiária resistente às cigarrinhas das pastagens, à marra-narva, uma braquiária que tem como seu ponto forte a qualidade da forragem que ela apresenta. Nós trabalhamos também com todos os pânicos, né, do Mombasa, Zuri, Tamani e também o Quênia, que é também juntamente com a Ipiporã um lançamento também, o segundo pânico híbrido lançado pela Embrapa Gado de Corte, que também é uma das boas opções, principalmente para você que quer intensificar as áreas aí de pastejo na sua propriedade. Leguminosas como estilosantes Campo Grande e também a crotalária. E tudo isso, viu, Éder Campos, em 3 apresentações. Sementes com 50 de valor cultural, no caso das braquiárias, e 35 no caso dos pânicos. Sementes Select, que é o material que a Germipasto desenvolveu e lançou agora recentemente, que une toda a tecnologia de produção de semente da empresa. E por último, sementes com 80 de valor cultural, sementes puras, que quando você para fazer a conta do custo hectare, que é uma recomendação nossa, você identifica que esse talvez seja o melhor material. E além de tudo isso, Éder, o produtor também tem a oportunidade de parcelar suas compras. Nós podemos parcelar até em 6 pagamentos. Então você que está com alguma dificuldade, converse lá com os nossos vendedores, com os nossos integrantes aí da equipe Nota 10, você pode parcelar em 6 vezes. E lembrando também que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, então a parte da logística, fique tranquilo que nós vamos fazer com que a semente chegue para você com toda a comodidade. Bom, é isso aí. É só pegar o telefone, ligar para a Germipasto, 0800 647 0050, 67 3389 6700. Bom, nós voltamos então para falar do assunto principal do programa de hoje, que é a taxa de semeadura, controle de pragas na formação da pastagem. A gente continua aqui falando sobre taxa de semeadura. Armindo, essa conta aqui, essa matemática, o que tem a ver com o assunto de hoje? Na verdade, com vimos sementes, elas não são puras 100%, e até você comentou no intervalo que seria interessante nós termos uma semente 100% pura e 100% de germinação. Hoje, em soja, em milho, nós temos tipo 100% de pureza, mas temos 90% aí, 85% de germinação, ou seja, plantas que germinam e depois emergem, viram plantas. Não adianta só germinar e morrer sem sair do solo, sem virar planta. Então, só que em pastagem ainda, nós estamos caminhando para isso. Eu não acredito numa semente com terra, com palha. A semente, para mim, é 80% de valor cultural, que é 90%, 95%, 100% de pureza, com 80% de germinação, 95% com 80%, 83%, vai dar uma semente de 80% de valor cultural. Mas essa conta, antes de fazer essa conta, aqui, taxa de semeadura sobre o valor cultural, o ponto de IVC. O que é ponto de IVC? É num quilo de semente pura, eu tenho, por exemplo, 10 quilos com 80 de IVC, eu tenho 8 quilos de semente pura viável. 5 quilos com 80 de IVC, eu tenho 40 quilos de semente pura viável. Então, cada 1 quilo de semente pura viável é 100 pontos. Então, eu tenho exemplo, a recomendação, em condições ótimas, 400 pontos. Então, pontos de IVC sobre o valor cultural. Vou comprar uma semente que você colocou com 50, com 70 ou com 80, eu vou ter uma quantia de sementes. É só para ter a mesma taxa de semeadura, que as sementes não são iguais. Está aqui um exemplo, eu estou numa situação boa, quero 400 pontos de IVC. Eu tenho uma semente de 50, fui comprar a semente na Germipasto, ela tem 50 de IVC. Ora, 400 sobre 50, eu tenho que botar 8 quilos de uma semente de 50 para ter os 4 quilos de semente puro viável, para ter os 400 pontos. Numa situação adversa, de preparo, de incorporação, de época do ano, de cedo mais tarde, muito invasora, não tem a VDT, que vai plantar mal a semente, não vai incorporar direito, vou jogar 600 pontos, um exemplo da Piatã, dividido pela mesma semente de 50, é 12 quilos. Ora,
Situação boa, situação adversa, 50% mais. Tem mais uma tela? Vamos ver mais uma tela aqui, já numa semente que tem, uma semente que tem de 80%. Olha, 80%, eu tenho 400 pontos com 80%, e é só 5 quilos da semente em condições ótimas, formo bem uma pastagem. Na situação adversa, 600 sobre 80, 7,5 kg de uma semente pura de 80 de valor cultural. Agora uma conta, Éder. Nós falamos em número de sementes por metro quadrado. Só que as plantas, a gente está um pouco preocupado com as sementes hoje a nível de Brasil, onde existem sementes pintadas, sementes com grafite, sementes com incrustado, peletizada, com alto volume de enchimento. Então, usa-se uma quantia de semente, ela tem 80 de VC. Encheu de agregados, ela vai baixar para 30 de VC. Então, por isso, nós criamos o seguinte, quando eu recomendo hoje para qualquer produtor, eu falo assim, compre uma semente de piatã pura tem que ter 100 sementes por grama. 1 grama sem semente. Botou grafite, 1 grama vai para 140 sementes. Imperetizou, 1 grama vai cair para 30 sementes. Então eu tenho que botar muito mais sementes. Então, por isso que o Guilherme falou, olha, semente pura, 80 de VC, com uma alta pureza, praticamente cada 100 sementes vai nascer 80, germina 80 sementes, frete, transporte e muito mais. Então esse é um cuidado para o produtor. Se ele comprar uma semente, mas a minha semente tem 80, tudo bem que tem 80. Botou grafite, ela vai virar para 40, 50 DVC. Então por isso o ponto de DVC. Aí tu pega, por exemplo, um mombaça, 1 grama, 770 sementes. Você peletizou com grafite, vai cair para 200, 250 sementes. Então é isso que nós queremos colocar. Eu diria assim, vamos colocar 40, uma conta simples. Essa dos 40 pontos de VC, muito simples. Se o piatã tem 1 grama sem semente, eu quero botar 40 sementes, é 0,4 grama. 0,4 grama vezes 10 mil metros, 4 mil gramas. 4 mil gramas, 4 quilos, ou 5 quilos de semente comercial, que vai dar uns 400 pontos. Então, cada semente, por exemplo, já o Charaés, tem 95 sementes por grama. Uma dictioneura, uma lianeira escarificada, vai para 220 sementes por grama, 2 kg de lianeira, 1,5 kg de lianeira escarificada. Eu estou colocando 30 sementes por metro quadrado. Por quê? Eu estou botando 0,15 grama vezes 220 sementes, são 30 sementes que eu estou colocando por metro quadrado para ter 20 plantas. Então, um lianeiro ou dictioneiro escarificada, que 1 grama tenha 220 sementes, 1,5 kg são 30 sementes por metro, são 20 plantas por metro, fantástico, escarificada, germina tudo ao mesmo tempo. O grande problema hoje de plantar uma edícula, a própria laneira, é você plantar uma semente comercial com grande dormência. A mesma coisa temos com o Charaés. O Charaés tem uma pequena dormência. Quando se escarifica, o Charaés vai de 95 para 110 sementes. Só que aquela semente que germinaria mal, vai ter uma ótima germinação porque é escarificada. E a Germipasto tem a lianeiro escarificada mecanicamente e também tem a Charaés escarificada, essa Charaés, que hoje, nas grandes áreas de aplicação de avião, 6 kg, é 66 sementes por metro e vai germinar no mínimo 40 plantas e gramar o chão em uma boa formação. Bom, e aí isso produtor quer? Diga. Inclusive, o Éder Campos e amigo que nos assiste, inclusive a semente Select da Germipasto, toda ela é escarificada. Isso é muito importante porque a escarificação serve justamente para quebrar a dormência em espécies que têm esse problema, como é o caso da laneiro, da umidícola e também do Charaés, e melhorar sensivelmente a germinação em outras espécies. Então, esse também é um dos grandes diferenciais da Germipasto quando a gente faz a comparação com seus concorrentes. Éder. É isso aí. Bom, e a gente segue aqui o programa, agora destacando para os amigos, como você encontrar um representante da Germipasto bem pertinho de você, viu? Pode pegar o telefone, ligar para a gente, 0800 647 0050, mas de repente você quer falar com um representante perto da sua cidade, perto da sua fazenda. E atenção você do Mato Grosso do Sul e também de Santa Catarina, viu? O representante comercial Nilson Moreno atende produtores rurais de todo o Brasil, em especial Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. É a Germipasto ao seu alcance.
Alô, amigo produtor, eu sou o Nilson Moreno, represento a Germipasto há 12 anos. Para você de todo o Brasil que queira conversar sobre sementes de pastagem, manejo, é só pegar o telefone e ligar para o 67 99962 5676 para você de todo o Brasil. E para quem é do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os contatos são 47 99922 5676. Se preferir, recado, WhatsApp ou e-mail pelo nilson@germipasto.com.br. Legal, tá então Germipasto ao seu alcance. Mais uma vez eu convido você para entrar no site da Germipasto, www.germipasto.com.br. Ali tem um mapa do Brasil e você vai encontrar um representante bem pertinho de você em qualquer lugar do país, tá certo? Onde tem representante. Mas se não tiver representante, tem problema não, porque a Germipasto tem um telefone, um 0800, onde a Germipasto paga a sua ligação. Ligação gratuita para você, não é, Guilherme? Exatamente, 0800 647 0050. Esse é o número para você que estiver em qualquer parte do Brasil. E aí na sua tela também um segundo número, esse aqui para o MS, onde está sediado a Germipasto. Operadora 67 3389 6700. Como o Éder muito bem já disse, está aí o nosso site, né, o germipasto.com.br. Inclusive lá no nosso endereço você também pode conferir características de gramíneas. Muitas vezes você quer saber produtividade, quer saber precipitação pluviométrica que melhor se adequa àquela gramínea, tem lá no nosso site. No Facebook nós estamos presentes também, facebook.com/germipasto, no Instagram está aí na sua tela também, e no YouTube, né, Éder Campos, são vários vídeos, né, mais de 550 vídeos, e todos eles à sua inteira disposição. Legal, então o negócio é pegar o telefone, ligar para a Germipasto, bater um papo com a nossa equipe nota 10, para que você faça o melhor negócio na aquisição de sementes e também a VDTech. E não podemos esquecer da VDTech, porque já que a gente está falando sobre como ter um bom plantio, como efetuar um bom plantio para ter uma boa qualidade de pastagem, o produtor tem que ter sementes de alto padrão, de alta qualidade, respeitar as condições para o plantio e, claro, VDTech para uma boa formação. Armindo, a gente volta ainda para falar sobre a taxa de semeadura, é isso? Perfeito, Verso. O tipo de sementes, as apresentações, muito importante para ver o que é uma semente de qualidade ou uma semente de baixa qualidade. Nós vamos ver uma semente aqui, que eu vou colocar no vídeo, uma semente de umidícola olhaneiro, que a grande maioria dos produtores não conhece. Essa aqui é uma semente de umidícola ou olhaneiro. Isso aqui é uma semente escarificada mecanicamente, Germipasto. Essa tem 1 grama, tem 220 sementes. Portanto, se eu botar 0,15 gramas, 1,5 kg por hectare, 30 sementes dessas que germinam em 7 dias. Aqui, uma semente escarificada mecanicamente, mas sobrou a casca, não está toda bem escarificada. Então, já essa apresentação aqui dessa umidícola que está aqui à nossa direita, muitos produtores não conhecem. E eu só recomendo essa semente. Pura, eu prefiro que colocar 20, 30 sementes que germine 10 plantas em 7 dias, 8 dias, do que uma semente que vai germinar com 30, com 40, com 60 dias. Então, vê se tem mais alguma semente para nós ver em termos de produtor aí, podia passar para nós, ver algumas outras sementes em termos aí. Isso não é semente. Está levando aqui terra, palha, torrão, até o rato de repente cai dentro aí e tal. Isso não é semente, pessoal. Isso aqui é enchimento, passaram uma tinta e tal, e metade é pedra. Pedra não germina. Portanto, está transportando porcaria invasora para a fazenda. Tem uma próxima aí? Olha aqui. Isso é uma semente de 20, 30 de IVC. Então isso aí teria que ser proibido. Só que o Ministério da Agricultura hoje proibiu toda semente desse tipo. Tem que ter no mínimo 60% de pureza. 36 de IVC. Eu já acharia que tinha que ser 90% de IVC. Eu, se tivesse poder em mão nesse país, acabava com as sementes de 30, de 50, de 60, de 70, e só plantaria 80 de IVC. Tem mais algumas aí? A gente tem que salientar que sementes desse tipo... Essa semente aqui, ó. A gente tem que salientar que sementes que o produtor compra no mercado duvidosas traz prejuízo para o bolso, né, Armindo? Mas sempre. Vai gastar em semente e não vai ter. Olha aqui uma semente pronta para ser. Isso aqui é uma semente para fazer uma semente selete. 100% grana cheia, passa próximo. Aqui tem um enchimento, claro, tem empresas abusando
colocando muito enchimento e a pessoa está, olha essa aqui, essa foto que mais eu gosto de mostrar. As sementes Select tem esse padrão aqui, grana cheia, peso, tem reserva de energia para tolerar uma seca, tolerar o excesso de água, tolerar mais profunda. E claro, cada semente pode virar uma planta, desde que eu tenho essa semente que você falou, sem casca, pode ser ter tratada com fungicida, Exatamente. se o problema é de fungicida para integração, pode ser ter com inseticida, se eu estou com um problema seríssimo na área de pragas que a gente vai ver, formiga, etc., posso tratar até a semente para garantir uma boa formação. Tá certo. E tudo padronizado, né, Guilherme? Tudo padronizado. Olha o padrão de semente aqui, ó. Esse é o padrão Germipasso, Semente Select, um material que nós lançamos agora recentemente, que traz exatamente essa grande tecnologia. Inclusive, nós mudamos, né, Éder Campos, todo o nosso parque de maquinários importados, inclusive, que estão fazendo um serviço espetacular. Mudamos praticamente da água para o vinho. Nós conseguimos aliar dessa forma uma semente esteticamente muito bonita, falando, e também com uma boa germinação. E tudo isso você já sabe, traduz em resultados positivos, em boas formações aí na sua postagem. Legal. Armin, deixa eu voltar num tema rapidinho aqui, para a gente até mudar um pouco de assunto no programa de hoje. A gente tem que falar sobre as pragas ainda durante o programa. Você falou que tem empresas que acabam abusando das sementes que são envolvidas, é isso? Olha, põe mais produtos ali. Na verdade, eu tenho formado muita pastagem nesses últimos 35 anos, pouquinho tempo, e vejo que uma pastagem bem formada é uma satisfação muito grande e é a garantia de sucesso. Em muitos produtores, na verdade, as empresas às vezes colocam um pouco mais de enchimento, porque o enchimento é barato. O gesso, a cola e tal. O que acontece? Quando você pega a semente e tira o enchimento, você vai encontrar, né? Quebra, vê só a semente que sobra é muito pouco. Então o produtor está levando o enchimento para sua fazenda e tendo menos plantas por metro quadrado. Por isso que esse cuidado é muito grande e porque, na verdade, você pode transformar 1 quilo de semente pura em 4 quilos. Você tem 20% de semente, 100% de semente, divido em 5, faço o enchimento de 1 quilo, faço 5 quilos de semente. E tem gente colocando grafite, nada contra, um bom produto e tal, mas considera a semente pura. Só que semente com grafite, não, 1 grama não tem 100 sementes de piatã. Vai ter só 70. Efetivamente não tem a semente, Por né? isso que eu estou recomendando hoje caroço por metro quadrado. Se a pessoa quiser encher lá em cima de enchimento, pode encher. Então, mais ou menos o seguinte, 5 kg de semente pura, eu plantaria mais ou menos 7 quilos com grafite e 10, 12 quilos uma selete ou uma incrustada, porque eu vou ter mais, claro que semente com qualidade, escarificada, etc. Mas o importante que nós prezamos é ter plantas por metro quadrado e sementes que toleram. Agora, Éder, um grande problema também é o seguinte, muitas sementes são vivas. Quando chega na propriedade, no laboratório, faz um teste, tetrazóleo, para ver se ela está viva ou não. Então, sementes, às vezes, que de baixa pouco tamanho, tem pouca reserva, ela germina, mas não tem força para sair planta. Semente que teve um aquecimento na produção, ou teve um aquecimento, não armazenagem, mal armazenada, mal transportado, perde o tal vigor, muito bem colocado, menos vigor. É viva, mas não tem vigor para virar planta. Então, na verdade, por isso que nós, todas as recomendações, e aí tem muitas empresas de semente, não vou assim generalizar, mas tem grandes empresas de qualidade, que os produtores não analisam. Já a Germipasto e as grandes empresas fazem questão que você analisa. Eu gostei de analisar, analisou, se não germinou lá, problema está da Germipasto ou de qualquer empresa, aqui nós vamos, como Embrapa, falar de todas as empresas de semente, e tira todo o ônus da empresa. Então, a empresa que se presta em obrigar o seu cliente a fazer análise, porque aí subiu no caminhão, chegou na propriedade, dali para frente, os ônus é de quem comprou. Se o cara preparou mal a semente, botou no barraco, altas temperaturas, pegou umidade, ficou dentro da máquina junto com o adubo, se ele enterrou demais a semente na superfície, vimos que o plantio tem que ter semente incorporada de 1 a 6 centímetros em solos arenosos, 1 a 4 em solos argilosos, eu tenho que incorporar semente, pessoal, no solo. Se o cara não incorporou, não é mais a culpa da empresa. Então, hoje eu vejo muitos produtores, claro, tem sementes também de baixa qualidade, mas muitos produtores que não analisam e depois vão reclamar. Agora, se analisasse,
Legal. Pegava o problema Bacana. na fase inicial. Bom, então para resumir esse bloco, e deixa-me aqui dar então, algumas dicas para o produtor rural e vocês concordam comigo aí, tá ok? Bom, primeira coisa, para ter a certeza de uma boa pastagem, escolher uma empresa idônea para comprar a semente, tá certo? Empresas que são credenciadas no Ministério da Agricultura, empresas que são, de preferência, que Participa da Unipasto. participam da Unipasto, né, que são afiliadas à Unipasto. Outra dica importante, faça o teste da semente. Comprou, você tem o direito de fazer o teste da semente. E outra coisa, aí uma questão muito importante, apoio técnico, né? Tem dúvidas? Liga para a Germipasto, como é que você faz o plantio? Pergunta para a Germipasto. Ou então, contrate um profissional, um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola para que você possa efetuar o plantio. Cuidado no armazenamento da semente, no transporte, para que você, na profundidade também, o Armindo já deu as dicas aqui, a profundidade ideal, né, para os tipos de solo. Então, são dicas importantes para que você tenha uma boa formação. Tem dúvida? Pega o telefone, Éder, liga para a Germipasto. Olha a coisa importante, os engenheiros, eu vou plagiar os engenheiros, quando vão construir uma obra, pede um pilar de 20 por 20, ele bota de 25 por 25. Ele não é louco fazendo um limite e caiu o prédio. Tem a margem de segurança. Portanto, eu quando vou formar as pastagens, 6 quilos forma, eu boto 8. Eu tenho que, se o passarinho pegar, se chover pouco, choveu muito, eu vou garantir a formação. A margem de segurança, pessoal. Quanto custa formar um pasto, jogar 6 quilos, formou mal, tem que formar de novo, perder um ano. Um ano são 15 arrobas de carne. Bom, e legal. tem mais uma conta que eu não tenho que Vai fazer lá. essa conta. Importante. O cara usa 6 quilos, eu uso 8. Ele 6 ficou mal formado, eu com 8 ficou bem formada a pastagem. E a pastagem durou 10 anos. 2 quilos de semente dividido em 10 anos. Ou seja, R$40 que eu gastei a mais. Ele gastou 100 por Mas hectare. em 10 140. anos. 10 anos. São R$4 por ano. Dinheiro de pinga. Eu acho que a pinga é muito mais que R$4. Tá certo, tá certo. Bom, a gente vai agora conhecer mais um cliente satisfeito de Germipasto. E em Douradina, aqui no Mato Grosso do Sul, está localizada a Fazenda Boa Vista, viu? Fique agora com mais um cliente satisfeito Germipasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Eu sou Lúcio da Malha, sou produtor no município de Douradina. Estou no plantio direto há quase 40 anos e estou usando semente Germipasto em torno de 10 anos. Eu me optei por essa marca pela qualidade e assistência técnica. Eu vejo num plantio bem feito, não só da cultura em si, o milho, mas da braquiária, para a gente garantir um stand bem feito, porque um plantio bem feito já garante praticamente 50% do sucesso da minha lavoura. E a braquiária não é diferente. Eu preciso ter uma cobertura uniforme e para depois fazer um manejo bem feito e conseguir dessecar bem. Isso depende muito de qualidade da semente. A garantia daquilo que eu estou comprando é o que eu estou comprando é aquilo que eu estou plantando. E pureza para não trazer doença ou outras ervas, que é um grande problema que nós temos hoje, nematóide e ervas daninhas que você vai trazendo, você pode vir junto da semente. E daí a importância de você ter uma empresa confiável para você ter garantia na qualidade daquilo que você está colocando na sua propriedade. Senão você pode ter problema lá para frente. Eu me considero um cliente Germipasto satisfeito, tanto que estou há 10 anos, não troquei de marca, não desfazendo das outras marcas, mas dado que todas as compras durante esse tempo que eu comprei, era o que eu esperava, tanto em qualidade como em preço. E aquele negócio, comprei, plantei e fiquei satisfeito, nunca tive nada a reclamar. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito Germipasto. Ei, mas quem fica satisfeito mesmo com os resultados dos nossos clientes somos nós. É Guilherme Beretta. Exatamente, o Lúcio que nós vimos nessa matéria é um produtor bastante caprichoso aqui no interior do Mato Grosso do Sul, no sul do estado, e que faz as coisas certas. E aí não tem como dar errado, né, Éder? Porque quando nós temos aí um produtor zeloso que faz as coisas corretamente, com uma semente de boa qualidade, o resultado é exatamente isso que nós acabamos de ver. Matemática básica. Fez certo, deu certo. Não pode fazer certo e dar errado, né, Claro que não. Com certeza. Bom, e para dar certo mesmo, para ficar bom mesmo o seu pasto,
não podemos esquecer dessa máquina fantástica aqui. Olha, VDTEC Plus e VDTEC Multi, Guilherme. Exatamente, são duas máquinas genuinamente brasileiras, fabricadas aqui pela Germipasta, aqui em Campo Grande, e que de lá para cá, do seu lançamento, né, nós lembramos do primeiro protótipo, né, Éder, que foi em 2012, a VDTEC 190, de lá para cá revolucionou o mercado de semente de pastagens. Então, se você precisa de uma máquina que vai fazer, inclusive, aquela taxa de semeadura que a gente tem sempre preconizado, número de sementes por hectare, por metro quadrado, aliás, nós conseguimos diante aí das VDTECs, tanto a VDTEC Plus como a VDTEC Multi. Traz também uma grande economia. E quando a gente fala em economia, essa palavra soa muito bem, ainda mais na pecuária, quando a gente faz contas, a conta-gota, né? Nós temos a economia de ter duas operações em uma única máquina, num único trator, economia de pelo menos R$50 por hectare. Essa é a VDTEC que a Germipasto disponibiliza para você e é muito simples você fazer contato com a empresa e adquirir esse maquinário. Operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela também um segundo número, 0800 647 0050. Não perca tempo, meu amigo, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Olha, a VDTEC, ela revolucionou o sistema de plantio. Na verdade, a Germipasto já vem revolucionando o sistema de plantio de sementes forrageiras no Brasil há muito tempo, quando foi praticamente a primeira empresa que investiu em melhorar a qualidade da semente. Trouxe sementes puras, sementes incrustadas, né, que revolucionaram as sementes de pastagem no Brasil. Bom, e a Germipasto foi mais além. Ouvindo o produtor rural, ela percebeu que havia uma necessidade muito grande de ter uma máquina específica para o plantio de sementes forrageiras. Mas não poderia ser uma máquina comum, tinha que ser uma máquina que fosse econômica. E aí a VDTEC nasceu, né? Através desse conceito, uma máquina versátil, prática e, acima de tudo, econômica. Por quê, Guilherme? Bom, é interessante, Éder, vale a pena o produtor saber um pequeno história do lançamento da VDTEC. A Germipasto sempre, um passo à frente das suas concorrentes, sempre trabalhou com sementes puras. E quando a gente levava esse produto para o produtor rural, para você, produtor rural, nós dizíamos, olha, esse é o melhor produto, como o Dr. Armindo já falou, como já ficou consagrado nos nossos programas, e dizia para ele, olha, esse é um produto que o senhor vai trabalhar com pequenas doses por hectare, vamos trabalhar com 5 a 7 quilos por hectare. E aí ele dizia para a gente que ele não tinha até então uma máquina para fazer essa semeadura, não tinha uma máquina que controlasse essa pequena vazão. E aí, pensando nisso, a Germipasto, por que não? A gente oferece o melhor produto do mercado nacional, que são sementes puras, e o produtor diz para nós não, porque não tem essa máquina. Então, daí surgiu exatamente a ideia da VDTEC Plus, a VDTEC Multi, que são fabricações da Germipasto, e todas essas máquinas à sua inteira disposição, como eu já disse, proporciona economia. Nós conseguimos atingir o objetivo desde 2 quilos por hectare até 30 quilos, no caso da VDTEC Multi, ou seja, uma grande opção para você finalizar o seu plantio com chave de ouro. Legal. Você fala em economia, mas economiza quanto, Guilherme? Olha, como a gente economiza, a gente leva só em consideração, Éder, só a questão da economia, da redução de uma operação. São R$50 por hectare, pelo menos, de economia. Se a gente converter isso em hectares, se você fizer aí na vida útil da VDTEC, eu sempre digo isso porque não é só no primeiro plantio, mas nessa vida útil, apenas 250 a 300 hectares, a máquina já está paga, meu amigo. Olha só, apenas 300 hectares já está paga, só levando em consideração a redução da operação, sem contar comodidade para o operador, sem contar precisão e vários outros fatores que elevam exatamente a VDTEC Multi. Falou tudo, falou tudo. Olha, e lembrando que a VDTEC tem um site que é específico para as informações da VDTEC, tá certo? Se você quiser saber mais detalhes da VDTEC, é vdtec.com.br. Pode você navegar a hora que você quiser ali com muitas informações sobre a máquina, sobre os sistemas que ela tem de plantio, como facilita a sua vida, como você tem aí muita economia com a VDTEC. E se quiser mais informações, quiser aprofundar, pegar o telefone e ligar para a gente, 0800 647 0050. Bom, eu quero agora convidar vocês para acompanhar comigo um vídeo Fazenda Tarumã, Santo Antônio do Tarumã, lá no Mato Grosso, planejamento, tecnologia e a escolha certa dos produtos, das sementes, foram fatores importantes para a alta produtividade nessa fazenda, Santo Antônio do Tarumã, lá no Mato Grosso. A gente vai acompanhar mais informações. Veja aí.
Nós estamos hoje nesta fazenda, pois nós fazemos um trabalho de consultoria na área de implantação e monitoramento de pastagens. Num primeiro momento foi feito uma análise da aptidão do solo e ver qual era o material que teria, vamos dizer, que habilidade natural que o solo tem para receber. Nós concluímos que o charaés era um material indicado para este ponto, para esse pasto. Como esse trabalho aqui ele é um trabalho que não é simplesmente de implantação de forrageira, e nós temos um compromisso com o monitoramento ou gerenciamento ao longo do tempo, nós entendemos que nós precisávamos escolher uma semente de ótima qualidade, pois sabemos que a resposta deste pasto vai depender de como é que ele começa. E começar com uma semente de qualidade, uma semente com alto vigor, uma semente isenta de pragas, isso é essencial para iniciar um processo onde você queira ter um resultado satisfatório. Este ano aqui foi utilizado a VDTEC. Foi feito só uma operação, onde a VDTEC ia aplicando a semente e um rolo compactador ia fazendo a compactação da semente ao solo. E a questão da quantidade de semente também por hectare, ela acabou tendo uma situação interessante. Acabou o talhão, acabou a semente. Então isso é uma questão importante porque você não tem uma sobreposição a mais do que aquilo que é necessário em algumas partes e também não tem falta em outra. Isso é simples, mas é fundamental para que a resposta acabe ficando dentro daquilo que se espera. Essa é uma fazenda de uma área relativamente grande e você encontra vários tipos de solo. E como tal, o solo tem aptidão diferenciado. Em outras áreas que tem nível de argila menor do que este um pouco, e áreas que costumam encharcar, foram escolhidos outros materiais. Esse ano essa propriedade ela acabou utilizando charaés, acabou utilizando maçai, dictioneura e piatã. Foram os materiais que foram distribuídos nesta propriedade. Estamos muito satisfeitos com o resultado, pela dificuldade apresentada, o desafio que a semente encontrou quando foi colocada, foi jogada ao solo, ela nos traz ainda uma alegria muito grande de saber que fizemos a escolha certa no sentido de uma semente que não tinha praga e com um vigor dentro daquilo que o comprador sempre espera. É isso que a nossa empresa está buscando. Está buscando parceiros, empresas que tenham produtos e que sejam responsáveis e que sejam parceiros no trabalho para que o conjunto da obra, ou seja, para que o fazendeiro, a fazenda, acabe chegando num número desejável de produtividade e assim as empresas afins acabam também crescendo e chegando a um resultado razoável cada um. Legal, tá aí a Fazenda Santo Antônio do Tarumã, cliente Gemipasto. Sementes utilizadas lá foram a charaés, maçai, dictioneira e piatã, além da VDTEC. Aí fica bom demais, ainda mais sendo sementes da Gemipasto, né, Guilherme? Exatamente, fantástico a matéria, né, um casamento perfeito e aí, como a gente sempre diz, né, Éder, não tem como dar errado, né? Aí é exatamente ter uma boa formação e aí nós temos aí melhor taxa de desfrute, nós temos aí melhor rentabilidade na propriedade e é isso que a gente deseja para você, sua empresa rural lucrativa, como a Gemipasto faz com todos os seus clientes. Olha, só dá errado a formação do pasto se o produtor rural não cuidar. Tem aí algumas variáveis que o produtor rural tem que estar preocupado. Já falamos aí sobre a taxa de semeadura, que é uma variável importante. Agora, outra variável importante na formação do pasto são as pragas, Armindo. Justamente. Portanto, nós temos até sempre falamos sobre o diagnóstico da propriedade. Então, quando eu for escolher uma forrageira, falamos nos programas, qual a forrageira mais indicada para aquela área? Tem que ter um diagnóstico da fertilidade,
do potencial produtivo, do tamanho da área, das invasoras, inclusive também das pragas. Então, em regiões que tenham mais ou menos pragas, as pragas inicial na formação da pastagem definem duas coisas: a espécie forrageira e a taxa semeadora. Portanto, hoje tem só um detalhe importante, que foi numa propriedade que o cara plantou mombaça. E na região, um raio muito grande, não tem pânico, só tem braquiária. E as formigas, não, só na fase inicial, elas que consomem a sua semente. Na fase adulta, praticamente não consomem braquiária. E houve um ataque muito grande daquela formiga chamada quem-quem. Está dizimando a área. Sabe o que eu vou ter que fazer? A única alternativa: ou usar muito de pesticidas, ou trocar aquele mombaço da área. Então, a escolha, por exemplo, plantar pânico em áreas de muita formiga na região, vai ter problemas seriamente com esse tipo de praga. Mas voltando aí, se eu tenho muita praga na área, principalmente de formiga, na fase inicial eu tenho que aumentar a taxa semeadora. A formiga vai carregar uma semente, vai cortar uma planta inicial e tal, e pode ficar uma planta mal formada. Então já é um motivo de aumentar mais a taxa de semeadura. Mas quais são as principais pragas que podem reduzir ou eu não ter uma pastagem extremamente bem formada? Quando eu tenho algum tipo de praga no solo ou em manchas na área, vai acontecer uma pastagem mal formada. As principais pragas é a formiga, sem dúvida, e algumas vezes coró, grilo, são os principais. Coró, grilo e formiga, mas formiga é a principal praga na formação da pastagem. Em pânico, então, na formação e também no desenvolvimento, os pânicos é muito sensível, muito atacado pelas formigas. E temos também lagartas na fase inicial. Então eu posso, regiões que tem muita lagarta, na formação da pastagem, isso é muito comum, você fazer um plantio de pastagem na época normal e dar uma estiagem de 15 dias. Quanto maior, mais temperatura e menos umidade, potencializa as lagartas, podem dizimar as áreas. A nossa preocupação é que eu tenho onde há um ataque de coró, grilo, formiga ou lagarta em manchas, eu vou ter que aguardar aquelas manchas ficarem boas. E a mancha boa passou do ponto. Quando eu coloco o animal, eu tenho plantas sementeando, acabando, e tenho plantas jovens. Aonde é que o animal vai comer? Nas áreas jovens, nas plantas mais ralas. E começo a acabar com aquelas plantas, e aí vem as invasoras. E aí eu perco 10, 15, 20, 50% da minha área. Portanto, essas pragas iniciais, ou as pragas das forrageiras, nós podemos, no caso das lagartas, e também da formiga quem, eu posso usar cultivares. Não posso trabalhar com pânico nessas áreas que tem muito problema de praga, principalmente a quem. Vou ter que trabalhar com forrageiras, mais no nível das braquiárias. Tendo problemas de praga, de solo, eu tenho alguma alternativa, que é o tratamento de semente. Então, para formiga, coró e grilo, eu posso tratar a semente com estandarte. Ou compro tratado, ou trato na fazenda, na base de 20 a 30 gramas de fipronil, que é o princípio ativo, por hectare, trata a semente e você vai resolver o problema de cupim. Não, tem outra praga, velho. Além da formiga, grilo, coró, o cupim subterrâneo, o coritermes. O cupim subterrâneo, para mim, é a segunda praga de solo. Primeira é formiga, a segunda é cupim. E eu tratando as sementes, nessas regiões, tem algumas regiões aí, margem de serra, com muito cupim. Cupim subterrâneo, não é aquele de montículo, não. Eu de galeria subterrânea. Esse cupim faz um estrago muito grande. Então, tem problema, coró, cupim, grilo e formiga, trata a semente. Lagartas, temos que ter algum cuidado de aplicar inseticidas, né? Existe hoje a cigarrinha na fase inicial, tem alguns produtos sistêmicos que até pode proteger um pouco. O mesmo produto que se usa para milho, para cigarrinha do milho, na fase inicial pode até se tratar a semente, mas o normal trata a semente com fipronil, onde tem muitas pragas de solo, e as lagartas na fase inicial, usar um inseticida recomendado para controlar as lagartas. Bacana. Guilherme. Exatamente. Lembrando que quando ocorre a parte de lagarta nas áreas, sempre recomendado fazer a aplicação do inseticida pós a emergência das plantas. Aí é muito mais fácil o controle. Às vezes o custo não é barato, né, Armindo? Mas realmente, né, é necessário para não perder a área. Bom, só para falar ainda sobre essa questão de pragas e o controle delas, a Germipasto trata a semente para evitar o ataque da formiga, do coró e do grilo. É isso? O produtor pode pedir a semente tratada
pela Germe. Essa é uma parte sobre encomenda. Na verdade, a semente select da Germipasta vai tratada com fungicida, então aquele produtor para fungo de solo e fungo de semente. Para inseto, no caso de inseticida, aí é um tratamento sobre encomenda, mas a Germipasta também faz esse tipo de serviço. Armindo, a primeira dica para o produtor rural é não ter aí problemas com pragas, você já falou, mas só para a gente pontuar isso. Primeira coisa, faz um diagnóstico da área, levanta para saber se a área tem infestação desses insetos. Primeira coisa. Formiga e cupim subterrâneo, grilho e coral. Se tiver, eu então vou buscar espécies que não são mais suscetíveis a essas pragas, é isso? Vou trabalhar com braquiária, aliás, que é a braquiária depois de adulta, formiga praticamente não come, e tratar a semente. Agora a lagarta, nós fizemos uma área muito grande o ano passado, e fomos fazer uma visita, a fazenda germinou 7 dias depois, 10 dias, está verde a área. Começou umas manchas mais amarelas. A gente chegou lá, pegou uma plantinha minúscula. Levantamos contra o solo um fio de linha e uma pequena lagarta de milímetros. Falei pro produtor, olha, tem lagarta. Ele falou, não, que dê lagarta. Então, tem que ter um técnico, um funcionário com prática para ele ver a lagarta na fase inicial. Então, levanta contra o solo, vê o fio de linha. E outra dica importante, chegou 7, 10 dias depois de formado o pasto, a planta está lixada, parece que lixou a clorofila, manchas brancas nas folhas, na parte abaixo da folha. Raspando, né? Raspando a folha. Aí faz a aplicação de inseticida. Aí aplica um inseticida nesse ponto para evitar que... A infestação, o alastramento. Não, evitar que a lagarta vire adulta, e ela adulta come toda a planta, e aí não forma controla pasto. na fase inicial e evita a fase inicial com menos produto, com menos quantidade, mais jovem, e você não... Ou seja, quanto mais cedo controlar, melhor. Por isso que hoje, a grande dica, os bons lavoureiros, quando plantam uma soja, um milho, eles vão, cada 2 dias, fazem uma vistoria na área. Pessoal, pastagem, plantou a pastagem, 6, 7 dias, começou a germinar, vistoria a cada 2 dias, para ver as formigas local. A formiga, esquecemos da importante. Não é só tratar semente é o primeiro passo. Mas se eu tenho muita formiga, montes de formiga muito desenvolvida, e onde a área de andropólogo, batatais, muita formiga, eu tenho que tratar com formicida. Antes do plantio, trata-se a semente e depois do plantio usa o inseticida. Legal. Mas formicida para formiga. Mais uma vez, vale o olho do dono. Claro. Guilherme, mais uma vez, vale o olho do dono. Sempre, né? O olho do dono tem que estar acompanhando a produção. Bom, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Guilherme, abração para você. Obrigado, igualmente. Obrigado a todos. Né? Lembrando que nós estamos até as 11h30, né? Até as 11h30. Hoje, então, né? Hoje. O Saladão, você pode ligar para a gente, até as 11h30, hora de Brasília. Exatamente, horário de Brasília. Então não perca tempo, faça a sua aquisição da semente. Perdão, 12h30, viu? 12h30, é isso mesmo. 12h30, horário de Brasília. 11h30, lógico. 11h30, Mato Grosso do Sul, 12h30, Brasília. Pronto. Não perca tempo, entre em contato, a equipe Nota 10 após esperando aí a sua ligação. Legal. Armindo. Valeu, um abraço, até a próxima, hein? Legal, até a próxima. Um abração para você. Bora. Muito bem, bom, a gente tem, claro, que 1 hora de diferença aí, o Mato Grosso do Sul em relação a Brasília, e a gente fica no Mato Grosso do Sul até as 11h30, mas para o Brasil, você pode ligar sim até as 12h30, que a nossa equipe Nota 10 está aguardando sua ligação, viu? Mais uma vez, espero que você tenha gostado do programa, né? Falamos aqui sobre a importância da taxa de semeadura, controle de pragas. Se você quiser saber mais, liga para a Germipasto. Grande abraço, tchau, até o próximo programa.